Olá pessoal, vamos iniciar a nossa terceira videoaula sobre avaliação de projetos. Na unidade 3, avaliação de projetos, nós vamos explicar e o aluno precisa entender como os custos e as despesas futuras de um projeto, elas impactam no orçamento das organizações, entender as principais fontes de riscos presentes em um projeto na área pública, explicar como esses riscos afetam o retorno social, utilizar adequadamente os indicadores sociais dentro do processo de avaliação do projeto e entender as diferenças entre avaliação de projeto social e avaliação de projetos sob a ótica social. Bom, pessoal, os elementos cruciais a serem considerados em um projeto são os custos e as despesas futuras decorrentes da continuidade das operações de serviços prestados à sociedade. Então, esse custo do projeto e o custo após o projeto para que o produto gerado pelo projeto continue oferecendo um serviço ou um produto para a população é visto na avaliação de projetos. Os custos e despesas futuras de projetos, eles estão relacionados à qualidade dos valores de custos futuros, que é o elemento crítico tanto para a elaboração do projeto como para a elaboração do orçamento público, no qual o projeto está elaborado ou o projeto foi vinculado. Por exemplo, se você constrói um projeto que vai fazer uma academia para idosos, qual é o custo futuro para manter essa academia após a entrega? É um exemplo de despesas futuras de projetos, certo? Em relação ao risco e ao retorno de projeto, nós temos um exemplo no nosso material que fala na área de saúde, onde diversos países eles calculam os indicadores de riscos e retornos ou fazem as escolhas de acordo com a taxa de, por exemplo, mortalidade infantil, de incapacidade temporária ou permanente, de taxa de esperança de vida da população, da sociedade. Então, dentro desses indicadores, você tem um cenário propício a uma demanda de projeto. Dentro desse cenário, você tem um risco e um retorno. Esse retorno, ele deve ser avaliado de acordo com a necessidade, com a prioridade. Por exemplo, se num local, numa cidade, município, você tem um índice de mortalidade infantil alta, qual é o retorno que vai ser gerado com o seu projeto? Esse retorno, ele deve ser avaliado em tempo e custo e o que vai oferecer para as necessidades da sua cidade, da sociedade. Em relação às técnicas quantitativas para avaliação de projetos, nós temos o payback, nós temos os índices contábeis, payback, valor presente no tempo, taxa interna de retorno do investimento e relação de custo-benefício. Então, nós temos que considerar, conforme eu falei nas outras unidades, as externalidades que vão interferir na realização e na avaliação desse projeto. E esses indicadores, essas técnicas, elas podem moldar ou balizar a avaliação do projeto que está em execução. O payback, ele significa retorno. Ele é uma estratégia, um indicador usado nas empresas para calcular o período de retorno do investimento de um projeto. Já o valor presente líquido, ele também é conhecido como valor atual líquido. É um recurso da matemática financeira capaz de determinar o valor presente dos pagamentos futuros descontados a uma taxa de juro apropriado. Ou seja,
menos o custo do investimento inicial. Então, o valor presente no tempo, ele vai dar exatamente um número exato do custo, né, dos pagamentos, onde vão ser realizados os riscos e os retornos da elaboração daquele projeto. A taxa interna de retorno, ela é uma taxa necessária para igualar o valor do investimento, que é o valor presente do investimento, com os seus respectivos retornos futuros, ou os saldos de caixa. Ele é usado em uma análise de investimento. Significa a taxa de retorno de um projeto. Em relação ao custo-benefício de um projeto, o custo-benefício ele é um indicador que relaciona os benefícios de um projeto ou de uma proposta expressos em termos monetários, onde seus custos também expressos em termos monetários, devem avaliar tanto o custo como o benefício, de acordo com o valor presente para a avaliação desse projeto. Bom, gente, as fontes de riscos, elas estão presentes tanto nos projetos públicos como no setor privado. E essa fonte de risco, essas fontes, elas representam os imprevistos ou obstáculos que podem ameaçar ou reduzir a qualidade do projeto ou ainda dificultar que o objetivo do projeto seja realizado. Na área pública, os principais riscos que podem ser avaliados são de natureza jurídica, que está ligado à Constituição Federal, os riscos de natureza política, que são ligados a políticas locais, estaduais e federais, como, por exemplo, a mudança de um prefeito, a mudança de partido. Então, há uma quebra e essa ruptura na gestão, ela vai gerar outros interesses, ela vai ser direcionada para interesses diversos que podem não estar associados a esse projeto. Os riscos operacionais, que diante das operações podem tornar o projeto inviável, e os riscos financeiros, que os custos, as finanças, elas também são condicionantes para a execução, a realização do projeto. Bom, gente, obrigado pela atenção e até a próxima.